Leite para a leitura do texto bíblico. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Salmos 16 ao 2. Com a palavra, secretário, para a leitura do expediente. Expediente da 89ª Sessão Legislativa Ordinária, da primeira Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, em 17 de outubro de 2013. Atas da 31ª Sessão Legislativa Extraordinária, realizada em 6 de agosto de 2013. Da 61ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 14 de agosto de 2013. Da 67ª Sessão Legislativa Ordinária e da 72ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 11 de setembro de 2013. Projetos de Lei 338, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a inclusão da campanha do Outubro Rosa no calendário oficial de evento do município de Campina Grande. 339, de autoria do Poder Executivo, desafeta a condição de bem público inalienável o imóvel que menciona e autoriza a doação e dá outras providências. 343, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Casa da Acolhida São Paulo da Cruz pelo período que especifique e dá outras providências. Lido o expediente, senhor presidente. Arquivo do expediente, com a palavra, secretário, para a leitura justificativa. Consta da mesa, senhor presidente, o recebimento de 3 justificativas. Senhor presidente, informamos a Vossa Excelência que o vereador Olímpio Oliveira não poderá comparecer à sessão ordinária desta quinta-feira, pois o mesmo está em possibilidade devido a compromisso anteriormente agendado na cidade do Recife, Pernambuco. Antecipo dos agradecimentos, Pedro Henrique Almeida, chefe de gabinete. Excelentíssimo senhor Nelson Gomes Filho, nós da assessoria parlamentar vimos por meio desse informar ao excelentíssimo presidente que o vereador Orlandino Pereira de Farias não poderá participar da sessão neste dia 13 de outubro de 2013, 17 de outubro de 2013, dos trabalhos da Casa de Félix Araújo. Sem mais para o momento, Marcela Massal da Silva, assessora parlamentar. Justificativa. Senhor presidente, informamos a Vossa Excelência que o vereador Saulo Noronha não poderá comparecer à sessão ordinária desta quinta-feira, 17 de 10 de 2013. O mesmo está em possibilidade de comparecer à sessão por estar em um evento já agendado em São José da Mata, de sua assessoria. Lidas as justificativas, senhor presidente. Abrindo um pequeno expediente pela descrição, vereador Napoleão Maracajá. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colegas, amigos, assessores, profissionais da imprensa, internautas que nos ouvem e nos veem. Nós gostaríamos de ter registrado ontem que foi celebrado o Dia Mundial da Alimentação e mais uma vez registrar com tristeza o fechamento dos restaurantes populares de Campina Grande, o que penaliza a população mais pobre desse município. Nós temos assistido, não apenas nessa gestão, mas nos últimos anos, uma grande injeção de recursos federais no município de Campina Grande. Vejam recentemente as ambulâncias do SAMU desfilando por esta cidade, uma obra importante do governo federal. Veja o exemplo da maternidade Elpidio de Almeida,
com a sua extensão, uma importante injeção de recursos federais também. Vejam o exemplo das 8 creches apresentadas aqui pelo prefeito na sua última vinda a esta casa. São 8 creches, todas com 100% de recursos federais. Então o governo federal tem tido, o que é obrigação, obviamente, destinado muitos recursos para Campina Grande. Citei apenas alguns exemplos. O que não entendemos, em meio a tantos recursos federais destinados a Campina Grande, ao seu povo, é que os restaurantes populares continuem fechados. Isso carece, vereador Metuzela, de uma explicação. Porque entre os programas que eu citei, aquele que demanda menos recursos, vereador Lula Cabral, são os restaurantes populares. E parece que esses restaurantes não são importantes. Porque nem sequer o debate é feito. E não interessa se ele fechou em novembro, em janeiro, em junho, isso não interessa. O que o povo pagador de impostos quer saber é por que eles permanecem fechados. E a gestão atual precisa, honestamente precisa, de dizer para o povo de Campina Grande, especialmente aqueles mais pobres, se tem intenção ou não de reabrir os restaurantes populares. Se não tem, que diga, que tenha coragem de dizer, nós não queremos. Aliás, o prefeito disse certa vez que é mais importante fazer casa do que alimentar o povo pobre. Está escrito, palavra do próprio prefeito. É preferível, disse o prefeito Romero Rodrigues, dar o cheque moradia a dar o pão via restaurante popular. Então, ontem, Dia Mundial da Alimentação, eu queria ter feito essa fala alusiva àqueles que precisam do restaurante popular, vereador Lula, em decorrência da resposta que eu tive que dar ao episódio que aconteceu na sessão do dia anterior. Eu tive que deixar essa fala para hoje. Mas ontem se celebrou o Dia do Pão. E os restaurantes populares de Campina Grande, no Dia do Alimento, continuam fechados. E mais, não se compreende porque tanto recurso federal para outras áreas e para esta área tão importante também, ou não há recurso, ou não há intenção de abrir, ou não se quer fazer o debate, ou o governo quer silenciar, ou quer priorizar outros projetos, né, que são importantes também, mas eu acho que é preciso que a resposta venha de Brasília. Nós vamos tentar, junto ao Ministério responsável, colher informações que a gente possa ter subsídio para dizer, vereador Lafite, por que é que os restaurantes populares de Campina Grande, em que pese sua importância, sua necessidade, continuem de portas fechadas. Ainda pela inscrição do pequeno expediente, vereador Bruno Cunha Lima. Eu vou passar. Senhor presidente Nelson Gomes Filho, colegas vereadores, Alexandre do Sindicato, Metuzela Agra, Galego do Leite, Napoleão Maracajá, Lafite, Miguel Rodrigues, Lula Cabral, Vani Aragão, Sargento Regis, Murilo Galdino, Ivan Batista. Colegas da imprensa, populares. Senhor presidente, participamos, eu e Vossa Excelência, na noite de ontem, das comemorações alusivas aos 60 anos do Corpo de Bombeiros de Campina Grande. Por isso, na manhã de hoje, protocolei o requerimento de número 2559 nesta casa, requerendo um voto de aplauso ao 2º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Campina Grande. Uma instituição que nasceu aqui nessa cidade há 60 anos,
por força de um decreto do então governador Oswaldo Trigueiro, tem toda uma sucessão de fatos a comemorar. Mas quero destacar dois. Lula Cabral, Vossa Excelência, que é um defensor da vida, um defensor do meio ambiente. Um é a conquista da nova sede lá em 2006, quando o hoje senador Murilo Galdino, o hoje senador, então governador Cássio Cunha Lima, construiu a mais bela sede do Corpo de Bombeiros da Paraíba. E sucessivamente, joia, em 2007, o Corpo de Bombeiros conquista sua tão sonhada autonomia. Para quem não se lembra, o Corpo de Bombeiros era parte vinculada à Polícia Militar. Mas a partir de 2007, por força do entendimento sábio, sempre centrado, de boa governança do então governador Cássio Cunha Lima, o Corpo de Bombeiros ganhou a sua autonomia, Vaninho. E hoje tem uma instituição autônoma, independente, uma instituição que, diga-se de passagem, Metuselar, Vossa Excelência, que é um homem preocupado com o bom serviço público, e atesto isso, independente de filiações partidárias, porque ontem ouvia de um ex-colega de Vossa Excelência da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, na gestão do então prefeito veneziano, do seu compromisso, do seu comprometimento com um bom serviço. E confirmo e reafirmo, porque quem conhece Vossa Excelência sabe que, a despeito de questões político-administrativas, Vossa Excelência é um homem de boas práticas administrativas. E hoje nós temos muito que comemorar em relação ao Corpo de Bombeiros. Em 60 anos, a maior conquista, Lula Cabral, não é a escada que o governador Ricardo Coutinho está trazendo, não são os mais de 15 milhões de reais investidos pelo governador Ricardo Coutinho e pelo vice-governador Rômulo Gouveia no Corpo de Bombeiros. O que nós temos a comemorar não é a autonomia. O que nós temos a comemorar não é a nova sede. O que nós temos a comemorar, sim, senhor presidente Murilo Galdino, são as milhares e milhares de vidas salvas por aqueles que se dedicam, por aqueles que trabalham na mais bela resignação, que é cuidar da vida próxima, da vida alheia, amando ao próximo como a si mesmo. Sabe do trabalho de um bombeiro quem já presenciou ou quem já sentiu na pele, como eu senti, a necessidade de ter algum deles por perto. Como posso dizer, anjos da guarda de nossa vida. Então, peço a presidência dessa casa, ora a sessão presidida pelo vereador Murilo Galdino, quando do expediente de votação dos requerimentos, senhor presidente, peço o destaque desse requerimento, que parabeniza o comandante-geral Jair, o coronel bombeiro Jair e a tenente-coronel Josilene, que é a comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. Por isso, peço daqui da tribuna o destaque desse requerimento quando na votação dos requerimentos, e peço, claro, a subscrição de todos os colegas para que nós possamos reconhecer o grande trabalho que é desenvolvido por aquela corporação no município de Campina Grande, na região. Era isso, senhor presidente. Ainda pela inscrição, o vereador Alexandre Sindicato. Não, mas eu ouvi seu discurso atentamente. Senhor presidente, senhores vereadores,
assessores e a imprensa, e eu vou pedir permissão a Luísio para tirar isso da minha frente, eu já sou muito grande, e essas bandeiras aqui realmente me deixam mais visível, vereador Metuzelar. Tira totalmente, vereador Joia. Mas hoje me parece que a coisa aqui está mais a menos, né? Há sorrisos nos rostos dos amigos, né? O presidente já oferecia a ele uma medicação nessa manhã, oferecida pelo nosso amigo jornalista Edson, só que ele recusou, mas tudo muito... Não precisava, vereador Bruno, Vossa Excelência, ser tão direto como está sendo nesse momento. Mas graças a Deus, diante de tudo isso, de todas as ondas, nós estamos bem. Tirando alguns que pregam que essa casa vive o total caos, né, vereador Lula? Nós temos feito nossa parte no que se refere ao trabalho, nos projetos que têm sido apresentados aqui nessa casa. Então, o vereador pensador, Ivan, ontem à tarde, vereador Metuzelar, eu dei um pulinho na Secretaria de Saúde e estive conversando com a secretária de Saúde. Às 14 horas cheguei, ela ainda estava acabando de almoçar. E eu peguei ela realmente no pé da conversa lá e estive lá conversando com ela. E eu fui saber em que pé anda a questão do trabalho das mamografias, a quantidade que tem sido realizadas nesse período agora e até o final do ano. E eu recebi os dados dela, ela fez questão de nos passar naquele momento. Vejam só os senhores, que no período de 35 dias, vereador Miguel, vereador Lula, 35 dias do Outubro Rosa, serão realizados somente no Hospital Pedro I, entre sábados, domingos, de segunda a segunda. 2.000 mamografias têm sido realizadas no Hospital Pedro I, somente no Pedro I, isso de domingo a domingo. Na Campo Imagem tem sido realizado 840. Isso apenas num período de 35 dias. Temos mais ainda no hospital, lá no Zé Pinheiro, né, que é um ponto também de apoio, mais 330. E aí tem uma outra clínica que cuida disso também aqui na Prata, faz também o mesmo exame, mais 520. Totalizando o mês, vereador Lula Cabral, apenas esse mês vai fechar no dia 31 desse mês com 3.690 mamografias dentro desse projeto Outubro Rosa. Isso mostra o compromisso que a Secretaria de Saúde tem tido, que o prefeito Romero também tem tido, no sentido de trazer algo em benefício para a população mais pobre. Tanto é assim que é importante esse movimento que tem sido feito, vereador Lula, porque as mulheres, elas são mais fáceis de ser conduzidas ao médico, muito mais do que os homens, mas a facilidade que dá esse projeto, vereador Napoleão, mostra que há necessidade realmente até de aumentar, de ampliar. O problema é que nós não temos rede suficiente que queira trabalhar com esse projeto, que queira se incorporar. Veja só, somente o Hospital Pedro I, em 31 dias, irá realizar 2.000 mamografias. E isso eu posso dizer, porque num dia de sábado estive lá com o jornalista Arquimedes de Castro e eu pude constatar lá o equipamento e as pessoas lá aguardando a sua vez para serem atendidas. Mostra o compromisso que o prefeito tem tido com a saúde, eu não sei se o presidente irá permitir, mas nós estamos ainda no pequeno expediente, mas eu retorno no grande expediente para nós continuarmos tratando desse assunto. E também nós temos novidade, vereador Joia, e eu teria o maior prazer de lhe conceder a parte, quanto à questão do Novembro Azul, que é um projeto que será voltado para os homens, e que eu espero contar, e que a Secretaria de Saúde, doutora Lúcia até falou, nós começarmos por essa casa, não é? É muito importante isso. Então, no grande expediente, voltarei a tratar desse assunto. Muito obrigado. Ainda pela inscrição, vereador Lula Cabral.
Senhor presidente Murilo Galdino, vereador e amigo presidente Nelson Gomes Filho, vereadores aqui presentes, a imprensa, as galerias e os assessores. Trago hoje, vereador Napoleão, um assunto que eu acho que toca a todos nós. Com muita alegria, nós vamos começar a assistir os desmoronamentos das dinastias nas áreas desportivas. Foi um projeto do senador Cássio Cunha Lima que provocou a descontinuidade histórica que existe, vereador Metuzelá, Vossa Excelência, que foi secretário de esporte da cidade. As dinastias existentes em todos os níveis da área desportiva, do desporto brasileiro. Não só das federações, das ligas, mas também dos comitês, como é o COB e outras instituições desportivas milenares com dirigentes também milenares e passando hereditariamente de pais para filhos, para genros, para cunhados, para pessoas da mesma família. Nós temos agora, foi aprovado ontem pelo Senado, vereador Vânia Aragão, essa sugestão que foi feita, essa lei, que agora falta só regulamentar. A presidenta da Federação Paraibana, da FPF, ela disse, não falta regulamentação. A lei é bem clara, vai ser proibida a continuidade desse dirigente e essa manipulação que existe nos desportos nacionais e estaduais e municipais. Existem ligas, vereador Galego do Leite, ligas desportivas como Federação de Handebol, que faz mais de 12 anos que está na mão de uma pessoa só que não presta conta das suas ações, como a Federação Paraibana nunca deu satisfação a ninguém, nem ao Ministério Público, nem ao Tribunal de Contas, não tem nenhuma prestação de contas. E agora a lei torna a transparência do desporto, viu, vereador Nelson Gomes, Vossa Excelência, que é ligado ao esporte, graças a Deus, está de data marcada a desmoronamento desses esquemas desportivos existentes no nosso estado e em todo o Brasil. Pegando também a CBF, que nós temos o prazer, a honra de agora olharmos que vai haver uma renovação, vereador Maracajá. Vai haver uma renovação, vereador Lafite, porque nós que somos desportistas, eu sou professor, fui presidente da federação, fundador da Federação Paraibana de Handebol, vice-presidente da Confederação Brasileira. Foi eu que articulei a trazida da Confederação Brasileira de Handebol, que era em São Paulo, para o Nordeste. Ela hoje se encontra na mão do meu amigo Manuel Luiz em Sergipe, que já tem ultrapassado também o tempo dele, já está com 20 anos já, que tem que ser renovado. Mas isso é indistintamente de amizade e de serviço prestado ao desporto brasileiro. Nós temos agora, data marcada, foi passada ontem no Senado e vai ser regulamentada daqui a 6 meses. Nós vamos ter, a partir de agora, a renovação das lideranças, a renovação dos gestores do desporto nacional. Quero parabenizar o senador Cássio Cunha Lima pelo seu projeto que provocou tudo isso. Quero parabenizar a todos os desportistas de uma forma democrática, porque, vereador Bruno, vereador Murilo, vocês que são jovens, vocês que vão liderar para frente, pela primeira vez nós vislumbramos a troca de poder nas esferas desportivas do nosso país. Isso é de grande importância. Foi um marco do senador Cássio Cunha Lima. Vou fazer um voto de aplauso e quero pedir a vocês todos que a gente faça que a gente aplauda quem merece alguma coisa que é feita,
que venha em benefício da nação. E isso foi um dos projetos que eu achei mais importante. Ninguém imagina quanto rola de dinheiro nessas entidades. Não tem nem ideia. E tinha entidades que têm dirigentes que estão há mais de 40 anos sem sair. E quando sai, faz como Ricardo Teixeira, deixa o genro. Deixa o genro. Muito obrigado. Parabéns a todos. Quero, senhor vereador presidente, eu quero só reclamar aqui do vereador Lula Cabral, que é um homem que historicamente tem trazido bons temas a essa casa, mas eu quero reclamar do vereador Lula Cabral aqui de público, porque trouxe esse assunto num pequeno expediente. Vossa Excelência devia tê-lo trazido no grande expediente, para que nós pudéssemos apartear e entrar nessa... entrar no assunto. Vereador Metzelá Agra, fechando o pequeno expediente. Vereador Metzelá, por solicitação aqui do vereador Nelson Gomes Filho, que vai ter que se ausentar para participar de um evento do prefeito, só para a leitura de umas atas para votação. 1 minuto antes da sua fala. Ato da 72ª Sessão Legislativa Ordinária da primeira sessão. Da 67ª, ata da 61ª e ata da 31ª Sessão Legislativa Extraordinária. As 4 dispostas aqui na mesa da... Em discussão as atas. Não havendo que queira discutir em votação, permaneçam como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Vereador Metzelá, está com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos da imprensa, colegas vereadores e assessoria presente, bem como a população que se faz presente aqui nas galerias da casa. Vereador Bruno, eu queria primeiro externar a Vossa Excelência o reconhecimento, em forma de agradecimento, dos adjetivos feitos por Vossa Excelência alusivo à minha pessoa. Evidentemente, esse respeito que nós nutrimos um pelo outro vem desde a campanha política, quando independente de coligação, independente de partido político, e tivemos votações semelhantes, inclusive majoritários, em nossas coligações, em bairros como Catolé de Zé Ferreira, bairro da Catingueira, e respeitávamos os nossos espaços. Quando chegávamos em um local que o voto era de Vossa Excelência, nós reafirmávamos a qualidade do voto, assim como Vossa Excelência fazia com minha pessoa. Eu só tenho a agradecer esse reconhecimento. Aí, colegas, hoje o que me motiva a minha chegada aqui até a tribuna é o dia de amanhã. Amanhã, dia 18 de outubro, dia de comemoração ao Dia do Médico. E como médico, ou na condição, ou na qualidade de médico, eu pergunto, sindicalista, vereador Napoleão, o que se comemorar desse dia? A forma como foi tripudiada a profissão médica, a profissão que tem, assim como todas as demais, as suas celeridades, suas belezas, mas uma profissão que se dá a condição de não brincar, mas de respeitar a vida humana, de tê-la, muitas vezes, sobre a sua mão, de interpenetrar as entranhas do ser humano e de tentar lhe restabelecer a vida. E o que se faz dessa profissão? Se joga em um único bojo, vereador Alexandre, todos os profissionais médicos, como se nessa profissão existisse um vício de alguns. Se joga em uma única vala todos esses profissionais que são dignos, que têm seu respeito, que labutam, que trabalham não é pela manhã e à tarde não, mas que varam noites acordados também. Quantos de nós aqui presentes não tivemos nós mesmos ou algum parente, ou aderente, ou amigo, que em um acidente, que em uma enfermidade, ou algo mais grave, em uma das madrugadas da vida, não passou em um hospital e o colega médico, o cidadão médico, o profissional médico, foi que teve essa obrigação de ir lá, de tentar resgatar, de chegar para aquele cidadão, muito próximo até do que Jesus Cristo fez com Lázaro, e chegar para o cidadão, a cidadã, ó, eu vou fazer o que for possível por ti, e se for da nossa vontade, tu vai voltar a se levantar, vai voltar a ter vida e vai voltar a andar. Pois bem, vereador Napoleão, você imagina que é essa profissão a qual se comemora amanhã, que labuta com tanta seriedade, que tem esse zelo, que tem esse cuidado,
que interpenetra em cada um de nós, por exames, por procedimentos, até mesmo por uma simples conversa, como nós às vezes temos aqui na Câmara. Mas você imagina que essa profissão secular vê o teu reconhecimento do seu ato profissional já nesse ano. No relato do então senador Cássio Cunha Lima, ao qual nós fizemos o voto de aplauso também, ele como relator do ato médico, e um projeto de lei do senador Vital do Rego Filho, que cria a carreira de Estado para o profissional médico que atende ou que labutam única e exclusivamente no SUS. Mas aí faltou sensibilidade ao Ministério da Saúde, faltou sensibilidade à Presidência da República em se vetar ou em se reconhecer o ato desses profissionais. E vai mais além. O vereador Alexandre trouxe números dos exames de mamografia e fazia uma referência de que existiam outras unidades e que não havia interesse, talvez, dessas unidades de atender as mulheres que precisassem da mamografia. Eu vou mais além, vereador Alexandre. Não é só a mamografia, é a tomografia, é a ressonância, é a ultrassonografia, é a cirurgia, é a própria consulta, onde uma tabela faz de conta que existe a profissão. É fácil o cidadão reclamar do profissional médico, da não assistência, ou talvez da assistência às pressas desse profissional. Mas não esquece, ou melhor, às vezes nem sabe, de que o profissional médico entra em um procedimento cirúrgico, e vou dar um exemplo bem simples de uma hérnia. Está lá o médico, está lá o anestesista, está lá o segundo auxílio, que é o segundo médico presente na cirurgia. Abre-se o cidadão, interpenetra nas suas entranhas, se enlaça aquelas alças intestinais, se reacomoda a mesma em sua parte abdominal, se refaz aquela parede todinha. Depois de todo esse trabalho, depois do anestesista fazer com que o cidadão saia da sua vida natural e entre numa vida vegetativa temporária, a tabela do SUS remunera esses 3 profissionais com um valor de R$ 150. Quando Vossa Excelência fala da mamografia, muitas vezes as clínicas não querem atender, não é por não querer, é porque o que se paga através de tabela do SUS mal dá para se manter na quebra de um equipamento desse. A mamografia pelo SUS custa pouco mais de R$ 52. E aí, vereador Bruno, eu vou só me estender mais um minuto, senhor presidente. Imaginem os senhores o que é você sentar diante do paciente, escutar as suas dificuldades, escutar o que está causando mal à sua vida física e, ao final disso tudo, você prescrever uma medicação, solicitar os exames e ser remunerado por R$ 10. R$ 10. Alguns, eu acho que nós não, mas alguns dos ricaços ou milionários, novos milionários de Campina Grande, talvez desses R$ 10 como gorjeta em um sinal, talvez desses R$ 10 como gorjeta em um restaurante. Pois bem, é isso que tem a valorização do profissional médico. Então, o que se comemorar no dia do médico? Deixo essa interrogação para que cada um de nós façamos esse pensamento. Muito obrigado, senhor presidente. Fechando o pequeno expediente, abrimos o grande expediente com o Senhor vereador presidente, Napoleão Maracajá. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Bruno. Eu gostaria de, dado o avançado da hora, 10 horas, pedir a extensão do expediente para que nós possamos fazer a votação dos requerimentos que estão em pauta. Aqui. Com a anuência dos colegas. Então pronto, expediente prorrogado até às 11 horas. Ok. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, retomando a tribuna, agora no grande expediente, com a prerrogativa, Lula, de fazermos o debate. Saudar, em nome do vereador Metuzelar, todos os médicos, Brasil afora, mundo afora, profissionais tão necessários para nós. Ao tempo que a gente
lamenta profundamente o trato dispensado a esses profissionais, assim como a outros profissionais. Veja o caso de Campina Grande. Vossa Excelência, ao tempo em que era secretário, acho que na primeira vez, nós, enquanto sindicato, estivemos lá para reivindicar a construção do plano de cargos. E alguns dias e noites já se foram, o plano foi aprovado nesta casa, né? E ainda hoje ele carece de um decreto governamental, pasmem, para que ele tenha as suas etapas preliminares executadas. É preciso que a gente trate o servidor público como servidor de carreira, né? Assim como é feito no judiciário, né? E a partir daí que a gente pode a partir daí inclusive cobrar melhores resultados. Mas enquanto a gente faz de conta que, né, que trata o servidor, trata de qualquer forma, né? Eu sempre disse que é impossível, ainda que seja Campina Grande, das cidades melhores do mundo para se morar, de um dos climas melhores do mundo, você com o salário que paga aos médicos, você atrair médicos para trabalhar em Campina Grande na sua plenitude, ou que cubram toda a rede. É impossível. Porque em municípios menores, mais próximos, se paga às vezes 2 vezes mais. Inclusive com a flexibilidade de horário. Então, enquanto a gente não avançar na questão salarial, o povo pobre de Campina Grande vai continuar tendo dificuldade de ter um atendimento médico. Mas aos médicos, em seu nome, a nossa saudação e o reconhecimento pela importância das atribuições. Ontem, com Vossa Excelência, com o vereador Rodrigo Ramos e com o vereador Lafite, estivemos visitando a unidade de saúde Raif Ramalho, devido a uma denúncia que havíamos recebido, de que mais de 50 exames, vereador Miguel Rodrigues, de mamografia esperavam, né, pela execução. E fomos lá, né, Vossa Excelência, inclusive, quem pegou o pacote de exames que estava sobre a mesa, né, e tinham exatamente 63 exames, né, ou requisição de exames, melhor dizendo, da mamografia. E aí a gente se depara com a questão estrutural, né, que deve ser apontada como um dos elementos para a precariedade da saúde, né. A informação que nós tínhamos é de que apenas o Hospital Pedro I, né, está atendendo a esse tipo de demanda. Imaginem, se fosse só para a população de Campina Grande, já seria extremamente insuficiente, né, um único mamógrafo para atender, vereador Joel Germano, a população de quase 400 mil habitantes. Imaginem os outros municípios que nós atendemos. Então, eu dizia ao vereador Lafite, né, lá, que fizesse um apelo à secretária de saúde para o mais rápido possível fazer a aquisição, vereador Miguel Rodrigues, de mais mamógrafos. Inclusive, na ocasião, o vereador Metuzelá lembrou dos recursos do PROCON, né, dos recursos do PROCON, que poderiam ser tranquilamente destinados, porque é uma questão emergencial. Comprar mais 1, 2, 3 mamógrafos, vereador Jorge Germano, é emergencial, é essencial. Aliás, eu não sei se... Vereador Lafite, com muita honra, nós concedemos uma parte a Vossa Excelência. Meu amigo, meu irmão, Napoleão, onde nós tivemos ontem o prazer de estarmos juntos nesta visita ao posto de saúde lá, o Raif Ramalho, onde após denúncia trazida por Vossa Excelência da falta de marcação das mamografias. Realmente estava acontecendo isso e ao chegarmos lá, nos deparamos com 63 mamografias que já estavam sendo, realmente, naquele momento, já estavam sendo marcadas. E só para informar que, além do Pedro I, como também informações
recebidas ontem pelos funcionários que nos receberam lá, muito bem recebidos, a você, a Rodrigo Ramos e ao vereador Metuzela Agra, além do Dom Pedro I, está se fazendo também através da Campo Imagem e Dr. Edgleia e da Ginoclínica. Então, esses 4 unidades que possuem esse tipo de prestação de serviço, de mamografia, eles estão prestando serviço à Secretaria de Saúde aqui de Campina Grande. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Lafite. Isso é importante, né, que registrar a necessidade disso, e que bom que o município está ampliando, né, essa oportunidade das mulheres poderem fazer esse exame, que inclusive pode evitar a morte de muitas delas. Vereador, colega amigo, vereador Miguel Rodrigues, com a mesma satisfação, concedo uma parte a Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Eu parabenizo os médicos de Campina Grande e do Brasil, na pessoa de um amigo que tanto honra esta casa, que é o médico, o vereador, Dr. Metuzela Agra, que se sinta abraçado em nome de todos os médicos do Brasil. E concluindo, companheiro vereador Maracajá, nunca foi visto em Campina Grande, certo, uma tramitação tão rápida como está sendo esse processo de mamografia. Certo, a Secretaria está priorizando e está sendo realizado num tempo muito rápido. Certo? Eu acho que não há. Eu agradeço até pela sua preocupação. Eu reconheço a preocupação de Vossa Excelência em dar satisfação a algumas pessoas em relação, mas não há motivo de crítica, pelo contrário, motivo até de elogio pela rapidez que estão sendo realizados esses exames. Obrigado, Excelência. Obrigado, vereador amigo Miguel. Com a mesma satisfação, concedo ao amigo vereador Metuzela uma parte. Vereador Napoleão, eu agradeço a Vossa Excelência a parte. Eu queria só fazer uma ressalva, agradecer ao vereador Miguel os parabéns, é evidente, os adjetivos traçados, mas queria fazer só uma reparação aí, vereador Miguel, vereador Alexandre, na fala do vereador Napoleão. Quando o mesmo faz referência a um mamógrafo, ele não está fazendo referência a uma única unidade. Tem outras unidades privadas. O que a gente vinha discutindo é a necessidade de você ter um incremento maior da estrutura pública. E aí, como nós tínhamos apresentado aqui, houve um projeto de lei para a utilização do recurso do PROCON. E numa emenda nossa, nós apropriávamos esse uso dos recursos exclusivamente para as ações estruturantes, no que diz respeito à mobilidade para o município, compra de maquinários e tudo, e equipamentos para o SUS. Então, o que a gente externava era a ideia de se comprar mais um ou mais 2 mamógrafos, para que a gente possa ter no público, no ente público, na estrutura pública, mais mamógrafos, para que você possa ter uma oferta maior e assim não ficar à mercê do ente privado, que reclama de forma justa da tabela do SUS e que muitas vezes pede à Secretaria de Saúde uma complementação. Então, para se evitar esse ônus maior ao município, se nós tivéssemos essas mamografias públicas em um número maior, melhor ainda seria para a saúde e para o município. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado a você, Metuzela, e com a mesma satisfação ao amigo vereador Joia Germano, concedo a parte. Companheiro, oi, companheiro vereador Maracajá, que sempre traz discussões para essa casa de interesse e com muito eficaz, com muito conhecimento. A gente sempre está aqui para tentar trazer o melhor para a nossa cidade e nossa população. Eu quero aqui já parabenizar hoje a comissão que vocês fizeram e foram aos postos de saúde fiscalizar, que é o nosso dever como representante do povo, que é importante para esta casa, é importante para nós vereadores, e também
parabenizar o ministro da Saúde desta casa, que é Alexandre, que sempre nos mantém informado, com conhecimento, procurando, indo à Secretaria de Saúde, procurando saber os problemas da saúde, e trazendo para cá para a gente procurar solução e tentar solucionar esses problemas. E também quero dizer aqui, e parabenizar o companheiro Metu, eu acho que eu e Lafite, como conheço o companheiro Metu desde jovem, quando a gente foi criado ali no bairro Zé Pinheiro, a sua dedicação na sua área de saúde, né, principalmente quando começou, eu me lembro muito jovem, já fazendo o curso de medicina ali lá na Universidade Federal, mas ali já se dedicando ao nosso bairro, atendendo aquelas pessoas, sempre ia à cachoeira, atender aquelas pessoas mais humildes. Eu me lembro muito bem, Meto, você junto com a sua irmã Miriam, que sempre foi um pessoal muito humano, gostou muito de dar assistência àquelas pessoas carentes do nosso bairro. Então tenho só que parabenizar você e que Jesus ilumine na sua profissão, que continue sendo essa pessoa que você é, tanto na área profissional como amigo e companheiros nossos aqui desta casa. Então, o problema nosso hoje dessas marcações, eu acho que nós passamos por dias piores. E vejo o esforço da secretária de Saúde, doutora Lúcia Derck, e também do prefeito municipal de Campina Grande. Eu acho que o mais difícil, eu acho que o passo maior já foi dado em realizar aquela compra do hospital de trauma e comprar esse mamógrafo. E com certeza já tem uma previsão, eu conversando com o prefeito, a preocupação dele de melhorar justamente nessa faixa aí de exames, aumentar mais a estrutura para que dê uma condições melhores, um atendimento melhor àquelas pessoas que procuram os postos de saúde e procuram os hospitais de Campina Grande para fazer suas marcações. Então, tem uma previsão já aí, eu acho, começo do ano, eu acho que Marinaldo tem conhecimento de chegar outro mamógrafo para aqui para a cidade de Campina Grande. Então, isso é de grande importância. Quero parabenizar você mais uma vez, Maracajá, pelas suas seu trabalho, sua atitude aqui nesta casa, sempre cobrando o melhor. Então, quero só que agradecer a vocês. Obrigado, vereador amigo Jorge Germano. Eu não sei se a possibilidade, presidente, o vereador... Mais 1 minuto para concluir, presidente. Vereador amigo Marinaldo Cardoso, eu só queria só antes reforçar essa questão, insistir na questão do mamógrafo. Acho que o vereador Meto Celar tem razão, né? E procurei saber quanto custa, vereador amigo Buchada, um mamógrafo, e segundo informações custa algo em torno de 350 mil, né? O que não é algo, né, surreal, né? Nós aprovamos aqui a destinação de uso do PROCON, dinheiro do PROCON, algo em torno de 7 milhões, que poderia ser destinado pelo menos 1 milhão para comprar mais um mamógrafo. Com a mesma satisfação, vereador Marinaldo Cardoso, concedo a Vossa Excelência uma parte. O tempo está encerrado, vereador Marinaldo. Seja bem sucinto. Ainda temos mais 2 pessoas no grande expediente e o tempo já está... Certo. Eu gostaria de agradecer ao vereador Napoleão pelo a parte, dizer que é oportuno o tema que Vossa Excelência traz à tribuna hoje, até mesmo que coincide com a campanha que se defraga na cidade, que é a campanha do Outubro Rosa, que é justamente o combate ao câncer de mama. E essas demandas que estão acontecendo nos postos é justamente fruto dessa campanha. O prefeito Romero Rodrigues já nos comunicou que através daquele recurso do PROCON, qual Vossa Excelência reportava, foi liberado aí, a gente aprovamos aqui 1 milhão e pouco. Os 7 milhões são previsões prevista para que está sob júdice, que poderão entrar na conta do PROCON, mas ainda está sob júdice, sendo na tramitação judicial. E com relação ao mamógrafo, também há essa expectativa de se conseguir um mamógrafo, até para se levar para a Policlínica da Malvina, depois se conseguir outro, se trabalhar para se conseguir outro para a Policlínica da Bela Vista, essas unidades básicas como Catolé, Bela Vista, então existe essa proposta de trabalho, de compra desse mamógrafo que é muito importante e Vossa Excelência traz para cá com muita sensatez. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e dizer que existe realmente a preocupação de Vossa Excelência, a nossa e a do prefeito, de realmente fazer com que aconteça, porque um mamógrafo hoje, 350 mil é insignificante para as vidas que eles irão salvar. Obrigado ao amigo. Agradecer a todos que apartearam, contribuíram muito para esse debate tão necessário, que certamente não se esgota aqui, né? Até porque os problemas continuarão. Obrigado a todos.
Continuando o grande expediente, queria aproveitar e pedir silêncio ao plenário, à galeria, para poder escutar. E continuando. Convidamos o vereador Lula Cabral para usar a palavra. Substituição, Abra? Não? Vereador Miguel Rodrigues. Bruno Cunha Lima estava inscrito e não, décimo da palavra, o senhor pediu para falar em lugar dele. Só tem 5 minutos, até pela dentinha da hora. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a esta tribuna com muita tristeza. Hoje eu estou triste e tenho certeza que todos os ouvintes da emissora Campina FM estão tristes com a saída do grande jornalista e radialista Arquimedes de Castro. Ao final do seu programa, ele anunciou a sua saída da emissora, alegando motivos pessoais. Então, eu estou aqui, como toda essa casa sabe, com um problema na minha voz, na corda vocal, mas eu não poderia deixar de usar essa tribuna para externizar a minha tristeza com a ausência no nosso jornalismo diário de um dos maiores jornalistas da Paraíba, certo? Um jornalista que faz jornalismo com muita seriedade, com muita independência, certo? Um jornalismo autêntico, intelectualizado. Então aqui eu externizo a minha tristeza, certo? Espero que o jornalista Arquimedes, em breve, ele volte a ocupar seu espaço no jornalismo campinense. É uma perda muito grande que toda a sociedade campinense e paraibana vai sentir. Obrigado, senhor presidente. Vai falar de novo? Pela ordem, vereador Bruno Cunha Lima. Senhor presidente, ainda no uso restante do tempo restante da minha inscrição, eu faço uso da palavra nesse momento só para, no sentido inverso do vereador Alexandre do Sindicato, parabenizar pelo transcurso do aniversário o jornalista Giovanni Meirelles, do Sistema Correio de Comunicação. Estamos protocolando também uma moção de aplauso pelo transcurso do aniversário do jornalista e registrar aqui nos anais desta casa o ato de parabéns de todos os vereadores, não só do vereador Bruno, mas de todos, e não só dos que estão presentes, de todos os 23 que compõem esta casa. Ainda pela inscrição do grande expediente, vereador Alexandre Pereira. Alexandre do Sindicato. Vereador Alexandre. Senhor presidente, mais uma vez, aos colegas vereadores, voltando a tratar do assunto, que não deixa de ser saúde, e respeitando até, em muitos casos, a opinião de alguns colegas vereadores, saúde nunca, o que você investe é suficiente para você administrar. Numa cidade como Campina Grande, que atende inúmeros outros municípios ao redor dela. E eu ouvi atentamente a palavra do vereador Napoleão, quando ele dizia, olha, seria mais prático que nós comprássemos mais. Cada aparelho de mamografia custa em torno de, segundo o vereador Metuzelá, em torno de R$300 mil do bom. O que
teria que ter licitação e tudo isso leva tempo. E também nós não sabemos se a secretaria tem verba para atender a compra desses equipamentos. Vejam só, eu dizia aqui, eu acho que eu não fui entendido, que o Hospital Pedro I está atendendo manhã, tarde e noite, de domingo a domingo, para fazer esses exames e dar justamente a agilidade daquilo que ainda existia de uma fila de espera que era enorme. Bem falou o médico e vereador Metuzela de que não é só nessa área que a saúde depende de investimentos, em todas as áreas. Todas elas. Por exemplo, Pedro I hoje está desafogando e muito os hospitais, o hospital regional. O hospital da criança também tem sido uma referência, porque a hora que você chega lá, o hospital da criança e do adolescente está superlotado. E eu sou até muito mais ousado, porque eu não gosto de receber apenas a informação e não ir ver a informação lá em loco. Eu gosto de pegar ela e ir atrás, como ontem Vossa Excelência assim o fizeram. Mas eu aconselho aos senhores, vamos, qualquer dia ou até hoje mesmo, sairmos daqui e vamos na UPA, vereador Metuzela. Vamos ver a quantidade de pessoas que são de Campina Grande e os que não são de Campina Grande que lá aguardam atendimento. Ou até mesmo ao Hospital de Trauma, e com toda a referência, com toda a pujança, tem feito um brilhante trabalho, mas não tem ainda atendido às expectativas da nossa cidade no que deveria atender. Por exemplo, o Hospital de Emergência e Trauma, os sábados e domingos, ou períodos feriados, praticamente não atende ninguém de Campina, porque só tem que atender as pessoas de outros municípios, principalmente acidentadas com questão de moto. Eis a grande questão. Então, o investimento que é feito pela Secretaria de Saúde aqui, da forma que está sendo feito, eu entendo que tem algumas deficiências, essas estão se buscando corrigi-las, e aí ontem eu recebi de doutora Lúcia algo interessante. Falam-se que não tem medicamento nas unidades básicas de saúde. Continua lá tendo medicamentos, eu não sei por que não chega lá na ponta. Porém, vou conceder já a parte a Vossa Excelência, porém, o que a gente tem que verificar, e isso é importante nós verificarmos, é que há um projeto da Secretaria de Saúde de implantar em cada distrito a sua própria farmácia. O que vai facilitar muito. Alguém dizia, mas o prefeito prometeu fazer a entrega da medicação diretamente na casa do paciente. Vossa Excelência, quando secretário de Saúde, nos confidenciou que tentou implantar e não conseguiu, não porque não tivesse condições, é porque não iria funcionar lá. Você vai, ou o paciente não está em casa, ou não tem ninguém da família para recebê-lo. Meio e meio, o problema, né, dessa forma. Então, dizer que não há investimento, há um investimento, e há altíssimo esse investimento. Porém, a questão é muito mais complexa do que o que a gente pensa. É a questão dos valores que o SUS paga. Ou vocês acham, doutora Lúcia disse para mim ontem o seguinte, nós estamos buscando nas clínicas em Campina Grande que queiram se credenciar, participar de um processo licitatório para fazer esses exames, porque agora quando chegar o período do Novembro Azul, e o vereador Marinaldo Cardoso irá dar o pontapé inicial no dia do lançamento, Vossa Excelência, não é? Projeto de Vossa Excelência. Como é que vai ser esses pontos de referência? Eu acho que em Campina Grande, não sei quantos metros para cuidar do homem realmente existe especializado nessa área. Concedo à parte o vereador Metuzela e logo em seguida a Vossa Excelência, vereador Napoleão. Vereador Alexandre, em nenhum momento eu deixo de reconhecer, assim como profissional da saúde, como ex-gestor da saúde em Campina Grande, reconhecer os avanços em Campina Grande, independente de governo tal, governo A, governo B, ou governo C que tenha passado, de minha gestão, de gestão de outros secretários. A gente não pode deixar de ver em Campina Grande esse processo evolutivo da saúde. Ele existe e continua existindo, vereador Marinaldo.
A gente não vai deixar de evidentemente, elogiar a gestão atual com a história da municipalização do Pedro I, até porque, quando as discussões da PPI, que é algo extremamente esdrúxulo, mas para quem está fora do sistema, não sabe em si nem comentar o porquê dessa situação, mas a PPI, vereador Marinaldo, é uma pactuação que se faz entre secretários de todos os municípios da Paraíba e simplesmente a Secretaria Estadual, que é a gestora maior, ela diz, olha, só Campina Grande e João Pessoa é que tem alta complexidade. Então vocês, municípios, definem aí quais exames querem para Campina, para João Pessoa, Campina Grande se recebe ou não, e aí você traça esse panorama para o município. Ou seja, joga-se todas as responsabilidades, vereador Alexandre, para os municípios. Isso é um peso enorme, Marinaldo. Eu sempre defendi, eu sou municipalista, mas sempre fui contrário à história da municipalização do SUS como um todo, que ela tem um custo, vereador Alexandre. E aí Vossa Excelência mostrou alguns dados apenas com essa questão dos munícipes que são atendidos em Campina Grande sem pactuação. Eu defendo que o Estado seja responsável pela média complexidade, que o governo federal seja responsável pela alta complexidade e que deixe os municípios a atenção básica. Porque nós somos os menos arrecadadores. O ônus, o custo para os municípios tem sido muito alto, principalmente em João Pessoa e Campina Grande, e mais precisamente Campina Grande, que não tem aqui instalado a sede do governo do Estado. João Pessoa tem a grande vantagem de hoje estar brigando Ricardo Coutinho e Luciano Cartacho para quem faz mais por João Pessoa. E Campina Grande fica só sentado na plateia olhando, e quando tem um feriado grande vai para João Pessoa curtir a praia e ver a evolução que João Pessoa está tendo com essa briguinha que é bom para João Pessoa e que é ruim para a gente. Então, há um processo evolutivo, quando nós fazemos referência a termos mais equipamentos públicos, é porque eu passei pela gestão e eu sei da dificuldade que é, e nós temos exclusivamente os privados, quando eles colocam a corda no nosso pescoço, na condição de gestor, e diz, olha, eu só atendo agora os pacientes do SUS se pagar um plus, se pagar uma diferenciação na tabela. E aí, como você não tem para onde correr, ou assiste a população, ou você é processado, então vocês têm que, infelizmente, se entregar a esses desejos e a essas aspirações do privado. E aí as verbas, vereador Alexandre, para que nós possamos tentar adquirir esses equipamentos, são as do PROCON, que a gente viu em projeto encaminhado dessa casa, e a emenda foi nossa para que esses recursos do PROCON fossem utilizados em equipamentos para a saúde e, evidentemente, para a estrutura de urbanização do município de Campina Grande. Era essa a referência que a gente queria fazer, e é evidente elogiá-los pelos seus toques e retoques aqui, dados nesses seus parlar aí na tribuna. Muito obrigado. Eu não sei se ainda há tempo para senhor presidente. O tempo está esgotado, mas a parte do vereador Napoleão e depois se encerrar. Vai ser uma parte mesmo, vereador. Obrigado, Vossa Excelência. Eu insisto na questão da compra do mais mamógrafo se necessário, né? Inclusive tenho conversado com alguns médicos que têm a mesma opinião. Com relação à distribuição do medicamento, quem escutou rádio hoje viu muitas reclamações de falta de medicamento, né? O município deve ter um rádio de escuta e deve ter essas informações. E nós obtivemos também a informação, vereador Alexandre, que existe um único transporte para fazer, vereador Alexandre, a distribuição desse medicamento. Um único transporte, né? E aí nós sugerimos, inclusive, fosse colocado, né, pelo menos motos à disposição da secretaria para fazer a distribuição. Porque não tem sentido ter o medicamento na secretaria e não chegar ao idoso, ao hipertenso, ao diabético que está precisando. Obrigado. Essa tem sido a ideia da Secretaria de Saúde em fazer esse trabalho. O que acontece diante de tudo isso é justamente essa grande dificuldade no processo de condução da entrega, como seria feito. A questão que eu falei aqui, as pessoas não estão em casa, o paciente não está em casa, não tem alguém que receba. Mas o vereador Marinaldo pede ainda, senhor presidente, aqui um meio segundo só. Vereador, o tempo já está esgotado há muito tempo, tem um requerimento. Vá, 30 segundos. 30 segundos. Vereador Alexandre, gostaria também de lhe parabenizar pelo tema. Todas as colocações, conforme disse o vereador Metuselar, médico, conhecedor do assunto, são realmente pertinentes. Mas eu queria dizer a todos aqui que essa questão da proposta do prefeito Romero de entregar a medicação dos hipertensos e de alguns que for viável, essa programação vai acontecer.
Agora, está se tentando criar mecanismo para que isso aconteça. O tempo ainda é pouco para com isso. Agora, uma das coisas que nós temos que se preocupar, Vossa Excelência falou que é pertinente, concordo com Vossa Excelência, que remédio existe. Agora, nós temos que ter muito cuidado, porque existe alguns, é isso que nós temos que fiscalizar, em alguns postos, às vezes, está existindo desvio de remédios. Assim, o próprio funcionário levando remédio para distribuir a vizinho, e nós temos que detectar isso. Eu estou dizendo isso aqui, nós temos que detectar, e quando começa a se espalhar muito, falta para quem já está chegando ali com a receita. Então isso nós temos que apurar, tem que ser uma apuração muito minuciosa para que a gente não cometa injustiças. Viu? Queria que o senhor concluísse, vereador, já está bem estendido o tempo. A questão da falta, é isso, eu já disse uma vez aqui na tribuna, tem que se investigar o porquê da falta de tanto medicamento nos postos quando a secretaria tem. E cabe ao prefeito e à secretária de saúde tirar quem não está dando certo em cada setor. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre. Encerrando o grande expediente, passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura dos requerimentos. Já que o expediente foi prorrogado a pedido do vereador Bruno até às 11 horas. Primeiro secretário. Requerimento. Perguntar à casa se a casa concorda de votar também em requerimento de vereador que não está em plenário ou prefere suspender. Eu subscrevo. Vai votar? Não votar? Por Inácio, é de Inácio. Votar? Então vamos. Bota em votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Pimentel. Se o requerimento tiver a subscrição de um vereador para defender o requerimento, pode. O requerimento está na ordem e o primeiro secretário é quem decide a pauta de votação do requerimento. Então vamos votar. Já está na ordem da inscrição. Está em votação. Requerimento de número 2.537, de autoria do vereador dois requerimentos do vereador Inácio Falcão, de número 2.537, 2.538. Um requer ao ilustríssimo senhor comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, rondas policiais ostensivas para o distrito do Genipapo. Isso é um problema. Genipapo, enfim, pertence a quem? E requer da STTP providência a respeito de um semáforo sem funcionamento no cruzamento da rua Apris, Nepomuceno com Getúlio Vargas. Em discussão, requerimento do vereador Inácio Falcão. Não havendo que queira discutir, em votação. Pergunta às comissões que aprovam, aprovado por unanimidade. Getúlio Cavalcante, não? É Getúlio Cavalcante, mas aqui está Getúlio Vargas. Pois pedir o vereador... Até porque a Getúlio Vargas não cruza com... Cadê o vereador Joia? Vamos pedir vista para consertar, porque o Getúlio Vargas já é foi outro... aprovado, aí conserta aqui o nome. Pronto, tá certo. E já foi consertado o sinal também. Já foi, né? De vista. Mas, olha, de certa forma é pertinho, é dentro de Campina Grande. Arquivamento sem julgamento de mérito. Requerimento de número 2.540, de autoria do vereador Lula Cabral, requer da Secretaria de Desenvolvimento Econômico destinação de um local apropriado para a realização da Feira de Cavalo de Campina Grande. Faço questão de subscrever. Em discussão, para discutir o vereador Lula Cabral, todo o requerimento. Já está subscrito por mim também, vereador. Vereador presidente Murilo Galdino, esse requerimento é muito propício, porque existe uma feira milenar e histórica, a feira que a gente chama a Feira de Troca de Animais. Lá vem gente do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Existe mais de 500 toda quarta-feira, e essa feira ela está sendo prejudicada. Quer queira, quer não queira, vereador Metzelar, é uma comercialização legal. Você tem seu burro, seu cavalo, seu jumento, e você vai para lá, troca numa bicicleta, troca numa galinha, num peru,
dá um rolo maior do mundo e sai com o dinheiro da feira no bolso. Aí veja bem, como é um negócio altamente popular, e estão se discutindo o terceiro distrito industrial, que é econômica, na parte de economia, desenvolvimento econômico, essa feira está vindo sendo prejudicada, vereador Miguel Rodrigues, vereador Buchara, porque quando houve o mormo dos equinos, que é uma doença contagiosa, foi mais ou menos como a AIDS no ser humano, houve um afastamento dos animais de dentro da feira de gado. E eles ficaram perambulando ao redor do parque e não tiveram até hoje um local adequado para a sua comercialização. Falei com o prefeito Romero Rodrigues, ele se sensibilizou. Eu despachei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Alberto Leite, e nós vamos passar a procurar um local de 1,5 hectares, colocar algumas barracas para que os feirantes fiquem na sombra e façam a sua comercialização. É um negócio que não precisa nem curral, é colocar aquele pontozinho de amarrar os animais como o oeste americano tinha antigamente, aquele pauzinho para amarrar os animais. Eu acho que é questão de sensibilidade. Como tinha ali, ó, a Conab, 500 pessoas no sol. Falei que o Guilherme Almeida, ele mandou botar as barracas e cadeira para o pessoal sentar. Quer dizer, são coisas que a gente tem que ter sensibilidade. São coisas nossas, populares, históricas. E eu peço a compreensão de todos os colegas vereadores que apoiem essa ação. Muito obrigado. Não havendo... Sim, o Galego do Leite para discutir. Senhor presidente, vereador colega Lula Cabral, né, gostaria de lhe parabenizar e fazer uma sugestão, Lula. Você colocou só cavalos, né? Ah, tá. Não, eu li só. Tá certo, né? Mas Vossa Excelência tá de parabéns porque, né, pode se estender para outros animais e aí tem um local adequado. Concordo plenamente com Vossa Excelência. É uma preocupação também do vereador Galego do Leite. Já subscrevi e o parabenizo pela iniciativa. Havendo mais que querer discutir em votação. Permaneçam como estão os que aprovaram, os que aprovam, aprovado por unanimidade. Primeiro secretário. Requerimento de número 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, todos de autoria do vereador Alexandre Pereira da Silva. Requer da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente a limpeza da pracinha situada na rua Professor Luiz Gil, no bairro de Santa Cruz. Requer da STTP Quebra-Molas na rua Manuel Leonardo Gomes, em frente à escola Vilagem do Sol, no bairro Jardim Paulistano. Acho que é a escola. Requer da STTP Estúdio Tec para implantação de mão única na rua Rio de Janeiro. Requer da STTP informação via ofício dos requerimentos aprovados nesta casa por todos os vereadores. Eu não subscrevi esse aqui porque, inclusive, eu recebo da STTP ofício informando, atestando o recebimento dos nossos requerimentos. Requer da Secretaria de Saúde informações da quantidade de cirurgias de catarata que são realizadas pelo município. E requer da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente regulamentação das sucatas existentes no Distrito dos Mecânicos, os quais estão tomando espaço das calçadas e escanteiros. Eu vou discutir isso aqui. Para discutir requerimento do vereador Alexandre Pereira. Para discutir o vereador Bruno Cunha Lima. Eu queria pedir silêncio dos colegas. Queria pedir a atenção dos colegas e da imprensa, porque é um tema realmente relevante, vereador. De antemão, já lhe parabenizo pelo assunto que é trazido à baila aqui na Câmara, que é a questão dos espaços no Distrito dos Mecânicos. Há um problema bem maior do que esse. Hoje eu estava preparando a pauta, hoje cedo, em torno das 8 horas, na sala de Jailma. Acho que Jailma deve se lembrar. Quando eu tratei sobre esse assunto, existe um projeto de lei de um vereador colega que pede a doação mas eu vou lhe explicar, vereador, porque não coloquei na pauta para conversar justamente com Vossa Excelência. Aqueles terrenos não pertencem oficialmente à prefeitura. Eles pertencem a uma empresa chamada Urbema, que existe, que é polo passivo de uma ação judicial contra a empresa construtora Camargo Corrêa,
que realizou uma obra para a Urbema na época da gestão da então prefeita Cosete Barbosa e não recebeu o pagamento por tal obra. E a Camargo Corrêa entrou com uma ação de execução contra a Urbema e todos os bens da Urbema estão em juízo. Estão para penhora. Então, a priori, esse seu projeto a gente vai ter que analisar porque não pertence à prefeitura, pertence à Urbema, que é uma empresa pública, né? É uma empresa pública da administração indireta, não pertence à administração direta. 2, os bens estão em discussão judicial, estão indisponíveis. Então não pode haver qualquer doação daquele terreno oficial por conta disso. E 3, existe uma questão lá que está sendo essa semana, alvo de uma ação do Ministério Público da Paraíba, da SUDEMA e da Secretaria de Obras para regularização daqueles terrenos. Semana passada eu estive lá, semana retrasada, desculpa, no dia que visitei a penitenciária máxima, eu estive lá e presenciei algumas coisas que chegam a ser aberrações. Um determinado empresário invadiu um terreno, Metuzela, eu tenho certeza que Metuzela sabe perfeitamente onde é exatamente ao lado do restaurante popular. E aquilo ali era para ser originalmente uma praça ou o terreno do restaurante. Mas esse empresário entendeu por bem invadir o terreno, murar e colocar carros dentro e já construiu um galpão, pintou o muro e passou cerca. Então, diariamente eu ligo para a Secretaria de Obras, estive com o secretário André semana passada em uma comissão de empresários do Distrito dos Mecânicos para tratar sobre isso, porque em não se resolvendo este caso específico, nós vamos abrir mais e mais espaços para que outras pessoas invadam terrenos dentro do distrito. E sabe me perdoe a palavra, a baderna que acontece em determinados locais ali, em calçada, em tudo, até questão de limpeza urbana, a proliferação de ratos, tá uma coisa incrível. Então, essa questão aqui, bem, primeiro, a Secretaria de Serviços Urbanos pode, claro, atuar para as questões de limpeza do distrito, mas isso aqui é atinente à Urbema e é atinente a uma questão muito maior, que envolve um processo judicial. Mas eu já conversei com o prefeito em audiência específica para isso, pedindo para que ele, no mínimo, faça através da Urbema, uma sessão de uso, alguma coisa, porque tem gente ali com mais de 20 anos, gente que se estabeleceu e que às vezes enfrenta problema porque não consegue um alvará novo, né, porque não é o proprietário de fato, é o possuidor do terreno, mas não é o proprietário. Então, a gente precisa, e eu acho de extrema importância Vossa Excelência trazer esse assunto, porque até se Vossa Excelência não tivesse trazido, muito possivelmente eu teria esquecido ou lembrado no momento posterior, para que a gente possa regularizar essa questão. Mas meus parabéns para Vossa Excelência e fica aí o meu adendo. Temos inscritos Lula, Metzelá, agora Pimentel. Vereador Lula Cabral. Vereador Bruno Cunha Lima, Vossa Excelência traz uma das mais importantes proposituras para essa casa. Ali o distrito realmente tem aberrações. Tem canteiros totalmente tomados e feitos sucatas, colocados em cima dos canteiros. Houve várias puxadas, tomando totalmente, vereador Murilo, a calçada e impedindo o passeio da calçada. Eles puxaram as paredes e fecharam, como fosse dono. E Vossa Excelência só consegue desatar esse nó se envolver o Ministério Público, para que façamos ajustamentos de condutas e com a Secretaria de Obras, com todos os segmentos envolvidos, inclusive com a associação do distrito, porque eles têm a consciência de quem fez errado. Tem gente ali que tem galpão com 15 anos sem abrir, Metuzela. Nem abre, nem usa e nem devolve. Quer dizer,
tem tudo que você quiser ali, tem ações para tudo. Agora, quero parabenizar e conto conosco para tentar resolver um problema de Campina Grande, que aquilo ali tem que ser resolvido. Muito obrigado. Vereador Metzelar. Obrigado, presidente. Parabenizar Alexandre pela propositura e aí a Bruno, que trouxe toda essa explicação jurídica para a gente, retirando até essas dúvidas, Lula. Eu queria dizer que essa situação de legalista que Bruno tem, muito comum nele, ele trouxe assim a questão do shopping popular e está trazendo agora a questão desses terrenos, Bruno, que não é só, não diz respeito só ao distrito, não. A gente sabe muito bem de uma pizzaria famosa que tem ali ao largo do Parque da Criança, que é um termo de cessão de uso de mais de 20 e tantos anos para aquele espaço. É um espaço nobre e pertence ao município. A gente sabe muito bem de alguns postos de gasolina erguido em terreno público do município que não paga taxa nenhuma e que se apropriaram e estão construindo até edifícios onde outrora foi o posto de combustível. Então essa é uma situação que, evidentemente, a gestão atual tenta coibir esse tipo de vantagens inapropriadas, evidentemente. É você pegar o bem público e querer se apropriar do mesmo e traz com grande propedêutica essa situação. E aí eu vou querer externar, presidente Murilo, um comentário também ao requerimento no que diz respeito às cataratas, vereador Alexandre. As cataratas, quem lembra muito bem do processo do SUS, elas só eram realizadas quando existiam a história das campanhas de cirurgias eletivas. E aí a gente vendo que a população está envelhecendo, em meados de 2008, nós colocamos, com autorização, evidentemente, do Ministério da Saúde, nós pedimos autorização ao mesmo e implantamos as cataratas na MAC, no recurso da MAC, que é um recurso da média e alta complexidade, que vem até Campina Grande, limitando, evidentemente, exclusivamente aos municípios pactuados. Ela é totalmente eletiva, o cidadão vai nas clínicas habilitadas para realizá-la, tem a solicitação da cirurgia, é encaminhada até o setor de auditoria que fica no Serviço Municipal de Saúde e essa cirurgia é analisada e é então liberada para ser realizada. Nós temos hoje 3 clínicas que estão habilitadas, a clínica Roberto Pinto, a clínica Saulo Freire e mais brevemente, desde o ano de 2011, a Hospital Escola da Facisa. E é liberado, pelo menos na época em que nós estávamos à frente da Secretaria de Saúde, era uma cota de 60 cirurgias para cada uma dessas 2 clínicas, e a Facisa, como recém-chegado, estava se estruturando, foi liberado para as mesmas 20 procedimentos de catarata, ou seja, Campina Grande oferecia por mês 140 procedimentos de cirurgia de catarata. Eu, como sou auditor do município, a gente continua trabalhando em um horário que é permitido e que é facultado por lei legal para a gente realizá-los. Hoje está sendo realizado no município de Campina Grande 150 cirurgias de catarata eletivas, em que o paciente tem que passar por todo aquele trâmite burocrático e legal que regulamenta o SUS. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda inscrito, vereador Pimentel. Depois, vereador Galego. Não. O que o vereador Bruno Lima falou é apenas verdade. Sobre essa questão da Urbema, né? As questões em que os terrenos, não é só os terrenos, tudo que é propriedade da Urbema está sob júdice, né? Em disponibilidade. Agora, o que eu queria falar aqui, e pegar o gancho, é sobre essas amontoadas de carro que estão colocando em vários locais. Por exemplo, um é esse lá que nós estamos comentando aqui. O outro, que tem, por exemplo, São José da Mata, tem sucata, que você não tem nem o acostamento mais. O acostamento é de responsabilidade da Prefeitura de Campina Grande. Não é? Nós temos ruas aqui, quase centro, que tem já carcaças de carro, um em cima do outro, na calçada de ruas em Campina Grande. É preciso fazer um levantamento, né, e autuar quem está fazendo isso. Não pode tirar, sei lá, não pode deixar que aconteça isso. Estão fazendo agora nas calçadas de Campina Grande, não é? Essas sucatas. Não pode uma coisa dessa. Não é? Eu acho que a Secretaria de Obras tem que fazer
um levantamento e autuar e tirar essas sucatas no meio da rua de Campina Grande. Não pode acontecer isso. Ainda para discutir o vereador Galego do Leite. Gostaria de parabenizar o vereador colega Alexandre, trazer o tema, e aí depois das explicações técnicas, o colega vereador Bruno, e dizer, Alexandre, realmente que é uma preocupação. Eu, particularmente, ontem passava lá e via, né, constatava com os próprios olhos, realmente aquele canteiro central onde fica o restaurante popular, se você for para um lado, fechado até o final de uma rua, é um absurdo. E para o outro também, dividiram, lotearam, e a gente tem informação, porque eu tenho um colega lá de frente que tem a oficina, lotearam aqueles terrenos, né, e venderam. É um absurdo, um absurdo. Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse tema. E aí, faz 2 dias, segunda-feira à tarde, acompanhando o raciocínio do vereador Pimentel, eu e o secretário André Agra visitávamos ali no Médici, o canal do Médici. E aí, diga-se de passagem, à margem do canal, vários terrenos foram invadidos também. E ele fotografava e olhava, e diga-se de passagem, todos aqueles proprietários foram indenizados pelas gestões passadas. E até os próprios donos voltaram a invadir outras pessoas. Então é realmente um absurdo. E aí a gestão atual tem que ter uma atenção redobrada, cuidadosa, porque do jeito que está não pode ficar. Mas Vossa Excelência está de parabéns. Ainda para discutir o vereador Marinaldo. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de parabenizar o vereador Alexandre, que traz no seu requerimento e reforça a nossa tese de que inclusive os temas já inseridos em um projeto, e também parabenizar o vereador Bruno, que me traz dados importantes para que nós possamos reavaliar o projeto de nossa propositura, o qual solicita do Poder Público Municipal a doação dos galpões que foram construídos ainda na época do projeto Cura. E também pede a revitalização do Distrito Industrial, do Distrito dos Mecânicos de Campina Grande. Até mesmo porque as sucatas desordenadas têm deixado aquilo uma situação terrível. Se você chegar ali, você acha que houve ali um terremoto, a coisa totalmente desorganizada, as invasões desordenadas. E com relação à Rua João Valig, se vocês observarem, na Rua João Valig, que seria ali duplicadas, teve pessoas que construíram lá prédios de terceiro andares na João Valig, ali vizinho a Campinense Transporte, próximo a Maquinô. Se vocês passarem ali, todo dia está sendo construído casinhas, oficinas, quer dizer, e isso já vem se desaguando há muito tempo. Com relação, o vereador Galego do Leite fala pertinente com relação àquela invasão de terreno do presidente Médici, área nobre. Você tem uma ideia, área nobre que ali poderia ser construído equipamentos, inclusive unidade básica de saúde, uma quadra esportiva, vizinho um ginásio. Quer dizer, ali tinha campo para se construir muitas coisas que viria a beneficiar a comunidade. E me recordo que na época que começou aquelas construções, Dona Iraci, que é presidente do Clube de Mães, fez denúncia até os órgãos da prefeitura, mas providências não foram tomadas. E, lamentavelmente, inclusive obras de pessoas que têm financeiramente condição até de comprar o terreno e construir, constrói dentro de uma semana. E a construção de alto nível, viu? Não é construçãozinha só de alvenaria fraca, não. É com concreto armado, bem estruturada. Quer dizer, e além do mais, construindo nas margens do canal, onde existe aqui um projeto de nossa autoria que solicita a cobertura do canal do presidente Médici, inclusive emenda na lei orçamentária, mas que não foi concluída, não foi executada, e daí então
além do canal lá estar a céu aberto, as pessoas estão usando a parede do canal para subir a alvenaria na própria parede do canal. Então você ter uma ideia, é um absurdo. Eu já disse aqui uma vez e vou dizer, e vou ser muito sincero. Quando sempre, às vezes, alguns ocupantes e movimentos sem terra me procuravam pedindo apoio, e eu sempre, nunca deixei de apoiar. Só que hoje eu tenho sempre dito, hoje essa questão de ocupação de terreno, isso é coisa do passado. Porque hoje já existe programas habitacionais no Brasil, que a gente temos que parabenizar aquilo que está dando certo. E eu gostaria aqui de aproveitar para parabenizar o governo federal, através da presidente Dilma, esse projeto de unidades habitacional que tem sido para pessoas de baixa renda, que tem servido muito para evitar essas invasões. Então, hoje, para ocupantes de terrenos públicos, isso tem que ter tolerância zero, porque não cabe mais. Não cabe mais, porque quem quiser hoje a facilidade para se inscrever num programa habitacional e ter sua casa. E lembrando que eu tenho acompanhado, sou do Conselho de Habitação, e tem muitos aventureiros que querendo tirar proveito em cima disso e fazendo negociata com essas invasões de casas, como a exemplo lá do bairro do Pedregal, dos duplex, como a exemplo da favela do Papelão. Se nós comprovamos dados que tem pessoas que têm sua própria casa, alugou a casa e está morando na favela do Papelão, em busca de querer outra casa. Certo? Então, parabenizo mais uma vez o vereador Bruno por ter trazido um tema muito importante, me trouxe agora informações que eu não tinha conhecimento, e vamos sentar para que a gente possa reavaliar a questão do nosso projeto de revitalização e doação dos galpões do pessoal lá do Distrito dos Mecânicos. Não havendo mais que queira discutir, em votação, requerimento do vereador Alexandre Pereira. Permanece como estão, que aprovam, aprovado por unanimidade. Já tinha até encerrado a prorrogação, mas vamos só adiantar um pouco aqui mais os requerimentos, tem poucos. Primeiro secretário, para o requerimento. Requerimentos do vereador Lafite. Requerimento de número 2547, 2548, 2549, 2550. Requer moção de congratulação pela passagem do dia do comerciário, que aconteceu dia 15 de outubro. Requer moção de congratulação pela passagem do dia do engenheiro agrônomo, comemorou dia 12 de outubro. Eu vou agradecer em nome de meu pai. Requer moção de congratulação pela passagem do dia do fisioterapeuta, que se comemorou 13 de outubro. Isso não, vereador, é um calendário. E requer a Prefeitura Municipal de Campina Grande a pavimentação em paralelepípedo da rua Major Souza Santos, no Catolé. Em discussão, requerimento do vereador Lafite. Permanece como estamos em votação, permanece como estamos que aprovam, aprovado por unanimidade. Primeiro secretário. Requerimentos de nossa autoria, senhor presidente. Bruno Cunha Lima. 2551, 2552, 2553, 2558, 2559 e 2560. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, campanha intensiva de plantio de árvores, principalmente árvores frutíferas, junto à sociedade civil organizada e também por parte da Prefeitura, devido ao déficit arbóreo que nós temos em Campina. Conversava essa semana com o ecologista Roberto Almeida e ele me falava da preocupação disso. E eu falei, eu disse de minha autoria, de nossa autoria, vereador Bruno Cunha Lima. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, pavimentação da rua Deputado Osmar de Aquino, Jardim Continental. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, complementação da pavimentação da rua Simão Bolívar, Jeremias. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, pavimentação asfáltica da rua Otávio Batista Cabral, a principal que liga o conjunto Ronaldo Cunha Lima ao bairro dos Cinza. Requer voto de aplauso ao 2º Batalhão de Bombeiro Militar pelo transcurso dos 60 anos do Corpo de Bombeiro de Campina Grande. E requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, calçamento das ruas do loteamento João Agripino, no Cinza. Vou discutir, senhor presidente. Para discutir o autor do requerimento,
Vereador Bruno Cunha Lima. Primeiro vereador Lula Cabral, então. Vossa Excelência fez, eu já tinha feito com o mesmo teor de plantas frutíferas, só que foi aprovado já, aqui com o teor, só que a gente tem que aguardar o momento de iniciarmos as plantações. Nós estamos em pleno verão, não temos estrutura nem água suficiente para segurar as mudas plantadas nessa época. E nós temos que aguardar para março, abril, se Deus quiser, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro trará essas chuvas para a gente escapar, vereador Metuzela. Tem um requerimento do meu teor, mas Vossa Excelência faz parte do meu coração e jamais trocarei nem o coisa, mas pode acoplar o meu e nós vamos fazer junto essas plantações. Ainda para discutir o vereador Galego do Leite. Gostaria de parabenizar o autor, vereador Bruno Cunha Lima, em relação a um requerimento seu, vereador, em relação ao conjunto João Agripino, já foi aprovado nessa casa, e aí a gente se acosta, não tem problema nenhum, quanto mais, melhor, e Vossa Excelência desfruta da acessibilidade. Claro, né? Mas foi aprovado de nossa autoria um requerimento do mesmo teor em relação ao complemento e o calçamento em paralelepípedos no conjunto João Agripino. Eu fiz e pedi também para a CAGEPA em relação do complemento do saneamento básico que o conjunto não dispõe, só pela metade, bem como a construção do canal que inicia ali no início da Zamburana, interligando com o conjunto Ronaldo Cunha Lima, que vai interligar os bairros do Rocha, Cavalcante, João Agripino e Cinza. Foi nesses três sentidos, a gente fez uma visita em março lá, e aí conversamos com a comunidade e já foi aprovado, mas não tem problema nenhum, quanto mais melhor, como eu disse, repito. E aí a gente espera que tenha a resposta do Poder Executivo em relação para o próximo ano, tentar implantar algumas ações naquele conjunto que vem crescendo ultimamente e é bastante defasado na questão das ações. Vereador Metzelá. Vereador Bruno, eu queria parabenizar Vossa Excelência. E aí, vereador Lula, Vossa Excelência vê que não é a preocupação ecológica, não é só exclusividade de Vossa Excelência. Evidentemente, essa casa como um todo tem essa preocupação. Eu me acostei naquela luta de manter as árvores em pé, quando se pensava retirar. Bruno também acostou-se a ela. Só não me acostei ao mau cheiro da questão das carcaças dos animais por causa do fedorzinho que era enjoativo. Mas evidentemente que a gente defendeu aquela situação. Mas aí, vereador Bruno, Vossa Excelência traz essa preocupação com muita veemência da questão da arborização de Campina Grande. Nós trouxemos essa temática já para casa. Deve estar tramitando na CCJ, que Vossa Excelência preside também, um projeto nosso, em que a gente faz, com a obrigação de fazer, cada novo conjunto habitacional, quer seja via PAC, quer seja via CEAP, ou qualquer outra órgão que incremente recursos para a construção de moradias, e está sendo exigida, então, a construção, na entrega dessas casas, que esteja arborizada também essas casas, com uma muda de árvore em sua calçada, para que a gente possa reduzir cada vez mais esse déficit que nós temos em Campina Grande de arborização. Tá de parabéns, Vossa Excelência. Para discutir, professor Miguel. O autor vai ficar por último aqui, ele perdeu a prioridade. Eu parabenizo o companheiro, o amigo, vereador Bruno Cunha Lima, pela preocupação ecológica, mas também, vereador Bruno, pela questão de segurança alimentar. Vossa Excelência se preocupou quando Vossa Excelência colocou no seu requerimento árvore frutífera. Vossa Excelência foi além do ecológico, pensou na questão alimentar, certo? E Vossa Excelência não é imensurável os benefícios que o projeto de Vossa Excelência, com o pensamento de Lula Cabral também, né? Assim, saciar sazonalmente a fome de milhares de crianças de ruas, milhares de pessoas carentes. Então, parabéns e que vai dar tudo certo. O autor do requerimento para discutir. Fala agora o caso para sempre. Para lembrar, existe uma lei, a lei do Habites, que tem 20 anos de minha autoria. Eu já decorei essa lei. Certo? E nunca foi posto em prata, viu, Metzelá? Já chamei
É verdade. A atenção O plantio de árvore está cada vez concedido. Mônica Pimentel, de André Agra, todo mundo, até hoje não foi posto em prato. Que é justamente respeitar. Toda casa construída em Campinas tem que ter uma árvore. Que a Vossa Excelência é a sua ideia também. Vereador Bruno Cunha Lima, você está com a palavra. Alguém mais? Fale agora ou cale-se para sempre, porque eu vou começar. Mas eu fico muito feliz pelo envolvimento dos colegas com os nossos requerimentos. Isso demonstra uma atenção especial de todos vocês, seja dos que discutiram, seja dos que não discutiram, mas que, como Vaninho, como Napoleão, tiveram prestando atenção na discussão. Eu quero destacar dois. Um eu já falei no pequeno expediente, quando subi à tribuna, que é o voto de aplauso ao 2º Batalhão do Bombeiro Militar. Eu acho nada mais justo do que nós parabenizarmos esses soldados do fogo, como eles próprios se intitulam, que defendem tanto a vida. E a outra questão, não poderia ser diferente, é a do plantio de árvores. Nós temos um déficit arbóreo em Campina Grande enorme, enorme. Centenas de milhares de árvores, né? Então isso precisa, ainda cedo, revisava alguns projetos que estão na comissão, dentre eles o do vereador Lula Cabral, que revê alguma coisa da lei de habites, uma lei que já era da autoria dele, uma particularidade, ele estendendo alguma obrigação de plantar para outras construções. Inclusive quero conversar em particular com Vossa Excelência a questão da metragem, né? A cada tantos metros quadrados a obrigação para construções não residenciais, a tantos metros quadrados uma árvore. Nós vamos discutir essa questão da metragem, porque eu acho que é válido a gente chegar a um ponto que a lei seja factível, que ela seja fácil de colocar em execução. Mas, sabiamente, não poderia ser diferente, esse sociólogo Miguel Rodrigues traz aqui a questão não só ecológica. A preocupação minha e de Lula Cabral é também com a questão alimentícia. Nós sabemos que, infelizmente, ainda há nesse país centenas e centenas, milhares de crianças, de pessoas que moram nas ruas, que vivem nas ruas, às vezes até conseguem dormir em algum abrigo, mas que no transcorrer do dia vivem e convivem em meio aos transeuntes que ocupam as ruas de Campina Grande. Então, é voltado também para essas pessoas, não só para o déficit arbóreo, é voltado também para essas pessoas que o nosso requerimento, o meu e o do vereador Lula Cabral, 1855, meu 2551, acredito que vem sempre oportunamente, Lula. Eu dizia aqui fora dos microfones ao vereador Galego do Leite, que se duas cabeças pensam melhor do que uma, duas bocas gritam melhor do que uma. Então me uno aos temas que Vossa Excelência trouxeram a essa casa e trago agora como uma maneira de reforçar, porque, bem dizia Metuzelá, Lula que é um grande artífice aqui da defesa do meio ambiente, não está sozinho. Ele não está sozinho. Estamos todos, cada um com sua força. Lafite faz sua campanha pelo uso racional da água através das redes sociais. Eu faço a minha. Hoje, com mais de meus 20 mil seguidores no Facebook, mais milhares em Twitter, Instagram, enfim. E vou fazendo a minha parte enquanto cidadão, né? Hoje você estava fazendo a barba de torneira fechada, né? Justamente para evitar o desperdício de água. Então, mais uma vez, eu agradeço aos colegas, aos nobres pares, pelo envolvimento com os requerimentos que este vereador traz à discussão aqui na Câmara. Mais uma vez, meu muito obrigado, porque vocês sempre são ímpares. Os pares são ímpares. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, requerimento do vereador Bruno Cunha Lima. Permanece como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Primeiro secretário. Tem dois vereadores aí. 8, 9, 10, 11. 5, 8, 9, 10, 11.
Estamos com 11 vereadores em plenário. Eu queria solicitar algum vereador que esteja aqui próximo do plenário para voltar ao recinto para poder votarmos os requerimentos. Até porque a pauta está curta. Vereador Régio, acho que se encontra por aqui. Vereador Napoleão, tá aí? Pronto, vereador Napoleão já está aqui. Primeiro secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 2554, 2555, 2556, 2557, de autoria do vereador que adentra o plenário, Afonso Alexandre Regis Cavalcante. Requer serviço de complementação da pavimentação em paralelepípedo da rua Ricardo Cavalcante de Albuquerque, no bairro do Presidente Médici. Requer serviço de pavimentação em paralelepípedo na rua Pedro Clementino, no bairro do Catolé. Requer serviço de pavimentação em paralelepípedo na rua Santina Maria da Conceição, no bairro da Estação Velha. E requer serviço de recuperação dos bancos, postes, lixeiras e grades de proteção da rua Maciel Pinheiro. Em discussão, requerimentos do vereador Sargento Reis. Não havendo quem queira discutir, em votação. Permaneçam como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Primeiro secretário. Requerimento do vereador Joia Germano, 2561 e 2562. Requer a STTP o conserto dos semáforos quebrados nos bairros de Campina Grande. E requer do Poder Executivo uma providência no que diz respeito à rua Cônego João Borges, no bairro do 40, em que suas calçadas estão sendo invadidas por material de construção dos comerciantes locais. Vou discutir isso aqui, senhor presidente, rapidamente. Em discussão, requerimento do vereador Joia Germano, para discutir Bruno Cunha Lima. Existe já uma discussão em todo o país disso aqui, e eu estou trazendo na próxima semana uma discussão referente ao centro da cidade. Quem nunca tentou transitar pelas ruas do centro e os comerciantes colocam sofás, geladeiras, enfim, na calçada, impossibilitando que os transeuntes, aquelas pessoas, os pedestres, possam transitar naturalmente pela calçada, pelo ambiente próprio, às vezes obrigando a cometer uma distorção e andar pela rua, né? Então, esse é um tema importante. Lá na Cônego João Borges, no 40, é o caso de material de construção. Eu passei pela mesma coisa nessa discussão aqui com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos também, na Vila Cabral de Santa Terezinha, quando pedi a reconstrução do muro da escola. Tinha uma parte do muro que estava sendo pressionada por um material de construção e por madeiras velhas, que alguém decidiu encostar no muro e estava fazendo com que o muro pendesse, já que ele havia sido construído na gestão passada sem sequer uma viga de colocação no chão. Só colocaram os tijolos perfilados e disseram que aquilo era um muro. Mas foi reconstruído, está sendo reconstruído, e eu faço esse registro aqui, vamos trazer essa discussão aqui para cá. Não havendo quem queira discutir, em votação, requerimento do vereador Jorge Germano. Permaneçam como estão os que aprovam, aprovado por unanimidade. Primeiro secretário. Os últimos 3 requerimentos são de autoria do vereador Ivan Batista, de número 2563, 2564, 2565. Requer da Secretaria de Obras o calçamento de parte da rua João Pedro F. Silva, localizado no São Januário 2. Requer da Secretaria de Obras a conclusão imediata do prédio da Estação Velha, onde funcionou a boate Maria Fumaça. Será que Ivan Batista conhece esse prédio? E requer regime de urgência em realizar concurso público para o fiscal de obras. Acredito que ele requer a Prefeitura urgência para realização do concurso. Para discutir, em discussão, requerimento do vereador Ivan Batista. Para discutir, o vereador Antônio Alves Pimentel. O vereador Ivan Batista tem total razão em trazer essa discussão. Veja bem, a cidade de Campina Grande, com quase mais de 50 bairros, tem 4 fiscais. Me diga como é que 4 fiscais podem fiscalizar Campina Grande. Como é que isso acontece? Não tem fiscalização. Não há fiscalização. E isso não é de agora, não. Isso é de muito tempo. Não há... É impossível 4 fiscais, Lula Cabral, fiscalizar a obra em Campina Grande. Só a base da denúncia. Denúncia aqui. E são tantas denúncias que nem os 4 dá vencimento. Então, é preciso pensar realmente em resolver essa situação. Senão, daqui a pouco, você não vai ter mais rua, porque vão construir em rua.
você vai ter edifício construído em cima de calçada, você vai ter um monte de aberrações em Campina Grande, né? Pessoas fechando ruas em Campina Grande, porque não existe como 4 fiscais fiscalizar tudo isso. E essa fiscalização geraria receita também, através de alvarás, que eu não sei que... Daria receita ao município. Não, isso cria realmente uma situação muito desagradável no município, além de perder recursos. Além de perder recursos, você perde todo por exemplo... Ordenamento. O ordenamento. O plano diretor vai para Cunha, porque não há como fiscalizar. Né? A culpa é da secretaria? Não tem fiscal. Simplesmente não tem fiscal. Para discutir, vereador Lula Cabral. Vereador presidente Murilo Galdino, eu quero me solidarizar com o Pimentel. Realmente são 4 fiscais de obras que não dá e nem pode. Eu vou requerer para que o prefeito faça um concurso para licenciamentos ambientais, que também não tem fiscalização. Ora, se nós tivéssemos um quadro de fiscais de licenciamento ambientais, nós teríamos a maior arrecadação do município de captação de licenciamentos, que hoje já temos legislação para isso, não é não, vereador Pimentel? Aí nós faríamos o seguinte: tem que fazer o concurso de licenciamento de fiscais, vereador Metzelar, para obras e criar um quadro. Dia desse, a coordenação do meio ambiente tentou fazer um cursinho para credenciar algumas pessoas que estão no quadro. Mas não é esse cursinho. Tem que abrir concurso público para fiscais, concurso superior nas diversas áreas. Biólogos, químicos, engenheiros, agrônomos, tudo isso engloba a parte de licenciamento ambiental. Aí nós teríamos uma cidade que, além de fiscalizar, arrecadaria recursos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Para discutir, vereador Miguel Rodrigues. Eu parabenizo o vereador Ivan Batista pela propositura. E há uns 3 meses atrás, se não me engano, esta casa aprovou um requerimento de minha autoria, pedindo ao Poder Executivo que promovesse concurso público para fiscais da Prefeitura. Porque o déficit não é só na Secretaria de Obras, mas também na Secretaria de Serviços Urbanos, que são aqueles fiscais que notificam as pessoas que colocam lixo nos terrenos baldios, que colocam metralha nas calçadas, e também na Secretaria de Finanças, os fiscais de finanças. Então, há um déficit geral de fiscais na Prefeitura e provavelmente o fiscal mais jovem da Prefeitura hoje tem no mínimo 50 anos de idade. Certo? Então, está na hora da Prefeitura promover esse concurso para fiscais de todas as secretarias. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, requerimento do vereador Ivan Batista. Permanece como estão aqui. Aprovado por unanimidade. Limpamos a pauta de requerimentos, não havendo mais nenhum requerimento para ser votado. Passa a palavra para o secretário para o comunicado. Senhor presidente, o excelentíssimo senhor presidente desta casa, Nelson Gomes Filho, convida a todos para logo mais às 19 horas uma sessão solene para a entrega de 2 títulos de cidadania campinense, de autoria do vereador Antônio Alves Pimentel Filho, os doutores Zé Marcos de Lima e a doutora Maria Helena Crispim virão aqui representando a Clips, claro, receber o título de cidadania campinense hoje às 19 horas. Então convidar a todos, a população e aos colegas da imprensa para se fazerem presentes. Vereador Bruno, eu queria só fazer uma... Pela ordem, vereador. Pela ordem, presidente. Eu queria fazer só uma complementação, vereador Bruno, que secretaria os trabalhos hoje, que essa sessão especial, inicialmente ela tem alusão ao Dia do Médico. E aí era, desde a chegada de Dr. Evaldo à Sociedade Médica, que ele nos procura aqui, como sendo o único médico vereador, para que a gente organize essa semana e aí
a pessoa que é homenageada na semana, na revista do médico, geralmente a gente dá esse título de cidadania. Nós entrávamos com requerimento do título de cidadania e uma preocupação que é sempre preeminente da secretaria parlamentar, Jailma nos chamava e dizia, olha, já existe um título para ela e também para o Dr. Zé Marco, que foi dado por Pimentel, que inclusive a família sabia que era pelo ex-vereador e atual prefeito Romero Rodrigues, mas na realidade é propositura de Pimentel. Então hoje a gente tem essa sessão conjunta da entrega dos títulos pelo vereador Antônio Alves Pimentel e tem ao mesmo tempo a sessão especial em homenagem ao Dia dos Médicos. É só essa correção, hoje também. Vereador Pimentel. Muito obrigado. O que é interessante é que eu acho que esse é um dos títulos mais antigos que vai ser entregue dessa casa. Simplesmente há 21 anos. Eu era menino quando eu apresentei esse título. Faz 21 anos que eu apresentei esse título. É por isso que... É por isso... Bruno... É por isso que ontem eu falava, quando você pedia para marcar, porque quem marca é o homenageado. Se ele nunca quisesse receber, eu nunca entregaria. Mas eu achei justo, e ainda acho justo, a entrega do título desses dois médicos que vieram, cada um, um veio de Pernambuco, o outro veio de Teixeira, né? E aqui construíram um espaço de saúde, que é a Clips, que realmente é um dos maiores empreendimentos feitos por essa família, que é justo que se entregue. Inclusive, todos os vereadores estão convidados para, após a sessão, o jantar lá Só para declarar. Palácio das Nações. Das Nações. Metros Alá. Palácio das Nações. Metros Alá. Murilo. Vereador Lula. Castanha. Só para dizer, a primeira médica contratada por Madalena Crispim foi minha irmã, Águida. Ela é médica hoje nos Estados Unidos. Foi a primeira médica que revezava os primeiros plantões, era ela e Madalena. A primeira médica, Águida. Todos convidados para a sessão solene. Então, encerramos a presente sessão. Agradeço obrigado a presença de todos e sessão solene e sessão ordinária na próxima terça-feira.